Olá, tudo bem? Mais uma vez um prazer enorme estar com vocês aqui no Papo de Condomínio. Quero agradecer a sua presença, agradecer a você que nos segue, que nos acompanha nas nossas redes sociais. Mais uma vez eu quero renovar o convite de fazer e de pedir a você para nos seguir no Instagram, para se inscrever no nosso canal do YouTube e se inscrever e se colocar à nossa disposição também nos nossos meios de comunicação, como a gente já colocou aqui várias vezes. Tem um QR Code aparecendo para você no lado direito da sua tela, lá no alto, e também o nosso e-mail papodecondomínio.podcast@gmail.com. Então faz contato, mande as suas perguntas, porque eu tenho certeza absoluta de que você vai ter as suas respostas e vai também ganhar muito conhecimento com as experiências que a gente tem tido aqui no nosso podcast. Hoje não vai ser diferente, nós temos um convidado muito especial, o doutor e professor Haroldo Lourenço, especializado no ramo de direito imobiliário, uma pessoa já experiente, que tem orientado a muita gente, tem feito lives e se colocado à disposição do público em geral para fazer com que as pessoas ganhem não só qualidade de vida, mas também conhecimento para saberem gerir melhor as suas ações cotidianas. Então, muito obrigado, Haroldo, pela sua presença. É uma honra e é um prazer enorme para nós termos você aqui hoje como nosso convidado. Eu que agradeço, Júnior, esse convite. Para mim é um imenso prazer, né? Já acompanhava o papo condominial, é importante esse papo de condomínio, a gente está aqui conversando sobre isso. Para mim é uma grande oportunidade poder estar falando um pouco sobre advocacia imobiliária, especialmente dentro do direito condominial. São tantas nuances, né? Tantos exemplos, tantos casos concretos. Quando a gente fechou um pouquinho o podcast, estava conversando, cada um vai trazendo um exemplo mais diferenciado para a gente estar conversando. Então, tenho certeza que o papo vai ser muito produtivo. Para mim, eu agradeço muito o convite, é um prazer poder estar conversando com você e com todos os seus ouvintes, seguidores, com certeza, será ótimo. Será sim, muito obrigado mais uma vez. E a gente vai trazer para vocês, como já falamos em outros episódios, hoje é o episódio 11, nós vamos ter a honra de ter o Haroldo aqui com a gente no 12 também. Nós vamos dividir, né, em duas partes, para a gente poder conseguir ter um pouco mais de calma, um pouco mais de clareza para transmitir os assuntos para vocês. Nessa primeira parte, nós vamos falar sobre convenção condominial sem registro, aplicação de penalidades aos condôminos, cobrança de créditos condominiais, assembleias presenciais, virtuais e permanentes e alteração da destinação do condomínio. Vamos começar pela convenção condominial sem registro. Muita gente, Haroldo, não sabe o impacto que isso pode promover na vida do condomínio, né, nas premissas jurídicas dele enquanto autor ou réu de determinada demanda ou enquanto atividade perante aos órgãos de registro, como, por exemplo, um certificado digital, não se consegue fazer se não tiver uma convenção com registro. Muita gente confunde a convenção, que é juntada, averbada lá com o memorial descritivo, né, desde a inauguração do condomínio, junto com os memoriais de construção, achando que essa juntada já faz dela, só porque tem um timbre do cartório lá reconhecendo o firma da assinatura, uma convenção registrada, quando na verdade não tem nada a ver com as matrículas. Então, o que você pode esclarecer para os nossos ouvintes, para quem nos assiste, com relação à convenção condominial sem registro? Vamos lá, vamos bater um papo aqui e esclarecer alguns pontos, né? Dentro do direito condominial, especialmente do condomínio, né, a convenção é a regra base, né? Um ato regulamentar que regulamenta tudo dentro da vida condominial. Vai estabelecer tudo o que é possível praticar dentro do condomínio, o que não é possível, a destinação das unidades, tudo, absolutamente tudo tem que estar na convenção. É a regra base dentro do direito condominial. Ela tem que ser instituída de início, né, quando ela é aprovada num quórum mais qualificado, a gente vai falar isso depois, obviamente, de assembleias, etc. Ela, a partir desse momento, o condomínio está instituído. Mas isso exige uma série de implicações, de irregularidades, como você falou, né? As pessoas confundem, por falta de intimidade com o direito imobiliário, que, por exemplo, foi assinado por todo mundo presente, todo mundo reconheceu firma, ela já está registrada, já feita em cartório. Não, falta muita coisa ainda. Não é que ela não esteja produzindo efeito, né, Júnior? Ela está produzindo efeito entre os condôminos. Isso é muito tranquilo na jurisprudência nossa, no país, no Brasil inteiro. Tem até súmula do STJ falando sobre isso. Mas nesse momento ela está só regulamentando internamente aquele condomínio. As regras que devem ser seguidas. Então, tem regulamentação de que pode se fazer, rotação de vaga de garagem, quantas vagas vão ter, utilização das áreas de lazer, etc. Tudo vai estar ali. Só que nesse momento só produz efeito entre os condôminos. Ela está, digamos assim, incompleta. Esse condomínio está irregular. Ele está irregular, essa convenção não foi registrada, não foi levada até o registro geral de imóveis, ela não está produzindo efeitos perante terceiros. Então você vai ter várias dificuldades. Você pode ter dificuldades, como ele falou, certificado digital, você pode ter dificuldade em conta bancária, você pode ter dificuldade em uma série de problemas dentro do seu condomínio. O condomínio vai estar literalmente irregular.
Enquanto isso não for averbado perante o Registro Geral de Imóveis, se não tiver isso na matrícula de cada unidade, aprovado, com a convenção tal, estabelecido, a propriedade está totalmente irregular. Mais cedo ou mais tarde, às vezes a gente até brinca assim, tarda, mas vai acontecer, os problemas vão chegar. E aí é interessante a gente falar isso aqui, que isso aqui já tem um grau, né, digamos assim, né? Há condomínios em zonas nobres do Rio de Janeiro, e eu sou testemunha disso porque eu advogo por algumas dessas regiões, alguns desses condomínios, às vezes Botafogo, Leblon, Zona Sul do Rio, que sequer tem convenção. Quando você fala no direito condominial, a convenção é o básico. A gente não está nem conversando do regimento interno, está falando só da convenção. Então, sempre ter um jurídico que dê essa assessoria, uma boa administradora que faça a gestão adequada do seu condomínio e verifique a documentação do condomínio, isso é importante em vários aspectos. O síndico, né, evidentemente, ele também tem um dever de velar pela documentação do condomínio e fiscalizar se isso está ou não está irregular. Isso vai trazer mais cedo ou mais tarde algum tipo de implicação para o condomínio, principalmente não estando registrada. Eu queria muito dizer que é raro, mas acontece, mas não é raro. Como o Haroldo disse, acontece muito em vários condomínios que a gente aborda, que a gente tem a presença, inclusive, deles não possuírem a convenção original em mãos, no mínimo, né, a averbada, a juntada na construção, para servir de consulta, né? Tem uma cópia, às vezes, muito mal feita, folha faltando, e aquilo acaba sendo uma informação muito pobre, né, muito precária para os condôminos saberem lidar com os seus direitos e obrigações internas. E isso acaba interferindo demais na convivência, inclusive no regramento externo, né? Na responsabilidade que o condomínio tem perante terceiros. E a gente vê que algumas convenções, principalmente as mais recentes, elas têm um rol de regimentos internos gerais, regras gerais, que eles julgam como sendo ali, né, um tópico de regimento interno, e isso causa muitos dilemas nos condomínios, porque eles querem muitas vezes alterar algumas regras presentes ali, só que não tem o quórum específico que a convenção exige para essa alteração. Então, assim, já até entrando um pouco no tópico seguinte de aplicação de penalidade, que isso também é uma premissa, é um rol presente em muitas das convenções, como que alguém que se diz síndico, que tem interesse, ou algum condômino que busca, assistindo aqui ao senhor, a você hoje, pode alcançar de solução para esse dilema? Eu quero alterar o regimento ou constituir uma regra nova que não seja uma regra que altere a existente. Tem algumas saídas para tentar suavizar, principalmente a questão do quórum? Não, perfeito. Nós temos várias regras hoje, né? Mas assim, é interessante como a gente está falando de uma realidade, né? Você brincou, né? É raro, mas acontece sempre, né? E é pura realidade mesmo, né? Só para comentar que é comum demais isso, né? A coisa mais comum que tem é, por exemplo, um síndico chegar no meu escritório, os condôminos chegarem no escritório, conversando, eu queria atualizar a convenção. Eu queria atualizar a convenção pelo novo Código Civil. A gente olha isso, né? Escuta o cara falar um negócio desse, você percebe o nível que aquele condomínio está ultrapassado. As pessoas falam novo Código Civil, o Código Civil foi publicado em 2002. 2002, nós estamos em 2023. E a pessoa já está falando em 2002. Então, assim, você tem diversas irregularidades. Às vezes o condomínio não está adaptado para a nova legislação. Nova, entre aspas, de novo, né? Desde 2002, que já passou por inúmeras modificações. Então, você tem um condomínio com, sei lá, 100 unidades, inúmeros moradores, problemas frequentes, condomínio com uma estrutura e a regra base de regulamentação de todos os atos dentro do condomínio está completamente obsoleta, completamente defasada. E aí a legislação vem tentando facilitar maneiras de você atualizar isso. Só tem um detalhe. O que acontece? Para você alterar, por exemplo, uma convenção de condomínio, exige-se um quórum que a gente chama de um quórum qualificado. Você tem que ter 2/3 dos condôminos participando de uma assembleia para modificar essa convenção, ou para alterá-la, ou para atualizá-la, ou até mesmo para instituir essa convenção. Então, você tem que analisar caso a caso. O advogado, especialista no direito imobiliário, vai verificar cada situação que está acontecendo. O que o Júnior comentou é muito comum. Acabei de mencionar agora de imóveis, né? Entrou no escritório há pouco tempo um condomínio. Não vou falar muita coisa, né? Que vai que a síndica também escuta isso aqui. Eu estou falando do caso concreto, ela vai se reconhecer, né? Mas, enfim, num bairro da zona sul do Rio de Janeiro, ela conversou no escritório e falou, tem tantos inadimplentes, tem um problema assim e tal, tive um problema com o síndico anterior, etc. Eu falei, que bom. Manda para mim a convenção para eu dar uma olhada. Foi exatamente o que você falou, Júnior. Veio um monte de papel velho, com página faltante. Metade das pessoas tinham assinado, metade... Eu falei para ela, olha, isso aqui, infelizmente, não tem valor jurídico quase nenhum. Está tudo incompleto, tudo mal feito, antigo. Você olha a convenção, está falando em cruzado novo.
Então você vê que são coisas assim de moedas que já ultrapassaram muito tempo. Fala, não tem solução. Agora a lei está tentando estabelecer, agora me atendo bem o que você perguntou, a facilitar a realização dessas assembleias. Você tem que ter uma assembleia, todo condomínio, ele tem dois tipos de assembleia, que a gente chama de AGO e AGE. Então você vai ter uma AGO, que ela tem que ter uma vez ao ano, que basicamente é para o síndico dar satisfação ao condomínio que está acontecendo, então prestação de contas, revisão orçamentária, reeleição, eleição de outros membros, etc. Mas a principal assembleia é a AGO. E a AGE é tantas que se mostrarem necessárias pela convocação do síndico ou pelos condôminos, um quarto dos condôminos lá eles podem convocar para a realização dessa assembleia. Só que como é um quórum muito grande, imagina, 2/3, 75% de condôminos num condomínio. A gente sabe que, infelizmente, as pessoas não têm muita paciência para participar das assembleias, então você atingir esse quórum fica muito mais difícil. Hoje a legislação traz a possibilidade de você estabelecer, por exemplo, o que se chama de uma assembleia permanente. É o que a gente costuma falar na prática, deixar a assembleia aberta. Então você começa a assembleia às 9 horas da manhã, não é comum fazer de manhã, mas enfim, você começa a assembleia às 8 horas da noite e deixa ela aberta até o dia seguinte, deixa aberta por 2 dias e vai colhendo os votos dessas pessoas para que a gente consiga alcançar esse quórum qualificado. Isso é uma alternativa que a lei deu. A legislação ela vem flexibilizando um pouco, mas esse quórum continua rígido, não tem solução. Você tem que reunir. Por que você exige um quórum tão pesado, Júnior? Porque é a regra base do condomínio. Ela vai afetar a vida de todo mundo. Não dá para você fazer uma aprovação como você faz por maioria simples numa assembleia, na segunda convocação, maioria dos presentes. Já o regimento interno, que é uma norma que costuma ser... A lei não estabelece o que tem que ter no regimento interno, estabelece só o que tem que ter na convenção. Regimento interno é um desdobramento da convenção. Geralmente são pontos mais peculiares. O horário que vai poder usar a piscina, o horário que vai poder usar o salão de festa. E é interessante ter isso, o regimento interno, porque a legislação deixa o regimento interno com mais flexibilidade. Às vezes as pessoas perguntam, por que a convenção tem que ter quórum de 2/3 e o regimento interno tem que ter um quórum de maioria dos presentes, não precisa de maioria qualificada? E o regimento interno geralmente é muito peculiar. Você estabelece, por exemplo, qual vai ser o preço para alugar o salão de festas. Como isso depende de atualização todo ano, atualização monetária, a lei colocou uma legislação mais fraca, mais fácil, melhor o adjetivo, né? Mais fácil de você modificar. E aí você não exige um quórum qualificado. Mas para mudar a convenção, não adianta. Ainda continua sendo um quórum bem pesado, difícil de se atingir. Você, como advogado, tem que estar presente dando assessoria ao síndico, vai ter que fazer uma política dentro do condomínio, rodar a minuta daquela convenção, conversar com as pessoas, conscientizá-las que é importante participar de uma assembleia, nem que seja essa assembleia permanente. Hoje pode ser online também, para poder fazer a votação e conseguir atingir o quórum, mas tem esse desafio mesmo. Você citou a questão do salão de festa, né? A regra de uso, muitas vezes ela aparece lá já e a gente lidou com um condomínio e veio na convenção a seguinte expressão: o salão terá o custo, na convenção, o custo de 10% do valor da cota condominial. E a cota condominial era R$350. E aí as pessoas disseram assim, poxa, R$35 o valor do salão? Não, vamos mudar isso agora, vamos instituir outro valor. E aí o advogado presente disse assim, olha, eu não quero ser uma pedra sempre de objeção, sempre de, digamos assim, de excesso de zelo, travando, né, os desejos coletivos de vocês, mas eu tenho que dizer que a matéria rege que, para alterar o que ela diz com relação ao valor do salão, são necessários 2/3. E aí as pessoas instituíram uma outra taxa por um outro motivo, com outro nome, mas que na verdade tem a natureza de cobrar pelo salão da mesma forma. Então, assim, inclusive algumas pessoas suscitaram, mas a Assembleia é soberana. Assim, olha, a soberania ela é relativa, ela não é absoluta para ser ilícita, né, e não ser legal com relação a algumas demandas, como foi explicado aqui agora pelo Haroldo. Não é bem assim. E a gente vê, né, já no segundo tópico, na aplicação de penalidade aos condôminos, muitas pessoas que não se sentem na obrigação de ler a convenção ou o regimento antes de morar, para tomarem nota e conhecimento de como vai ser o cotidiano da sua existência ali com aquelas pessoas e com aquelas regras. Até porque, dependendo do condomínio, regras são instituídas, por exemplo, porque você não é permitido animais, ou a gente vai falar sobre isso também. E aí você tem 5 animais. Como é que você vai morar num condomínio que tem essa proibição expressa? Você vai criar um problema, você vai ter dificuldade de relacionamento, então é melhor que você não vá nem morar. Mas falando mais perto aqui do nosso tópico, né, mantendo-nos na mesma página, muitos condôminos têm penalidades aplicadas pelos regimentos ou pelas convenções
Mas os condomínios não abrem espaço para contraditório, para ampla defesa. Simplesmente são notificações seguidas de multas ou multas diretas. O que isso pode implicar numa gestão com relação a possíveis, né, demandas judiciais contrárias? Não, ótimo, Júnior. Não, você comentou aí a situação, né? Literalmente acontece muito isso. Eu, como advogado, né, esse ano agora estava contabilizando isso, tendo para 18 anos como advogado dentro do direito imobiliário, né? Então já vi de tudo nessa vida, né? E o advogado tem que ter essa consciência de evitar, ele tem que ser técnico o tempo inteiro. Ele está ali fazendo um trabalho, ele tem que ter um trabalho pessoal, tem que ter uma relação, digamos assim, próxima com os seus clientes, mas ele não pode deixar a racionalidade de lado. Isso que você comentou sobre essa questão de 10% que estava previsto na convenção do valor da cota condominial para o salão, e o que tentaram fazer na Assembleia é um drible, dá uma volta, é o famoso jeitinho brasileiro, infelizmente. E você, como advogado, você tem que estar muito atento a isso. Se você deixar passar o que você acabou de narrar, evidentemente vai ser anulado posteriormente, você vai ter uma ação judicial, vai aparecer um condômino insatisfeito, você vai gerar problemas mais cedo ou mais tarde. Por isso que eu fiz esse comentário, já pegando o gancho que você perguntou aqui, é importante a convenção estar bem definida, mas, por exemplo, eu sou do ponto que eu defendo que a convenção tem que ser bem completa, a legislação brasileira traz o que tem que ter nessa convenção, mas não é interessante a convenção entrar em tantos detalhes como você falou. Estabelecer que o preço da utilização do salão de festas vai ser em 10% me parece muito detalhista. Eu acho que a convenção tem que estabelecer assim, ó, o prédio, o condomínio dispõe de 2 salões de festas, os quais poderão ser utilizados pelos condôminos mediante um apagamento de taxa a ser definido em assembleia. Acabou. Mas não está na convenção rigidamente estabelecendo qual percentual. Porque se os condôminos decidirem que está muito barato, está muito alto, vai ter que de novo bater no quórum de 2/3 para alterá-lo. E aí complicou tudo. E aí o advogado que não tem essa vivência, essa experiência, né? O direito é maravilhoso, né? Mas é claro que você aprende com a prática, o dia a dia, fazendo assembleia, participando. Aquelas pessoas que não gostam de participar de assembleia, o advogado imobiliário está aí para isso, para estar lá presente, representando com procuração, vivenciar todos aqueles cenários que vão acontecendo naquela assembleia e estar atento a isso. E aí o ponto que você perguntou é interessantíssimo, né? A convenção pode prever penalidades aos condôminos? Pode e deve trazer e prever penalidades aos condôminos. Penalidades que a gente costuma falar aqui genericamente para aquele condômino antissocial. Hoje as coisas, infelizmente, evoluíram para estágios, infelizmente, não são os que a gente queria que fosse, né? Mas hoje você tem problemas de stalking dentro do condômino que fica perseguindo o outro, condômino que pela janela fica observando a vizinha na janela, utilização de animais dentro do prédio, tudo quanto é problema. E o clássico, né? Barulho, excesso de barulho. Com certeza. Fumante. Nada contra o cara que fuma, mas é interessante a gente falar. Essas pessoas podem até ficar revoltadas comigo, os fumantes, né? Se você fuma, é curioso. A pessoa fuma. Eu fumo um charuto, tá? De vez em quando, mas não sou fumante de cigarro. Mas um charuto a gente fuma. Mas se você fuma o seu charuto ou fuma o seu cigarro, por que você vai para o corredor, vai para a sua janela para você fumar? Se você é um fumante, fume na sua sala. Ah, mas minha esposa briga comigo, né? Pois é, porque a cara vai ficar toda empesteada de tabaco. Quando você vai fumar na varanda, você vai deixar de incomodar a sua esposa e vai incomodar os demais condôminos. Isso tem que estar previsto na convenção. Qual a penalidade que vai ser aplicada ao condômino? Se é proibido fumar, se não é proibido, animais domésticos, a gente vai conversar depois mais profundidade sobre esse assunto. Então você pega todo tipo de penalidade prevista em convenção. Desde aquela convenção que proíbe, sem querer dar spoiler aqui, mas que não pode proibir você ter animais domésticos dentro da sua residência ou no condomínio, na sua unidade, como aquelas que regulamentam. A grande questão e o grande desafio que a gente vê no dia a dia é o síndico, vendo essa previsão na convenção, ele se arvorar como sendo a autoridade máxima dentro do prédio e querer aplicar a penalidade sumariamente. Então, por exemplo, o síndico viu o morador fazendo uma festa fora do horário permitido. Viu o morador que tem um apartamento de 50 metros quadrados e cria 3 rottweilers dentro do apartamento. É óbvio que tem cachorro demais para esse apartamento, não dá. E ele acha que ele pode sumariamente chegar e aplicar uma penalidade ao condômino. Tudo no nosso ordenamento tem que ter ampla defesa, tem que ter contraditório. A convenção não foge disso. O direito condominial não escapa disso. Ainda que aquele condômino tenha sido flagrado nas câmeras do circuito de televisão, de TFT, aquelas coisas todas que você tem no condomínio, não tem jeito.
Esse condômino tem que ser notificado, tem que ser advertido previamente. Ah, Haroldo, mas a minha convenção, ou nem tem convenção no meu prédio, não prevê nada disso. Não interessa. Ele tem direito de se defender. Tem direito de apresentar uma justificativa. Aí o síndico me pergunta, quando eu falo isso, ah, mas ele vai justificar o quê? Está na câmera. Eu sei, mas você tem que ouvi-lo. Não sei o que ele pode falar, ele pode trazer para você uma circunstância que você nunca podia imaginar. Ah, eu saí de casa com os 3 cachorros correndo pelo corredor porque minha mãe estava passando mal. Não sei. Pode ser um motivo plausível que você vai ter que pensar e ponderar, talvez levar isso até em assembleia para decidir se aplica ou não aplica a penalidade a ele. Mas o que não pode acontecer, Júnior, é a aplicação sumária de penalidade. Nós tivemos, se deixar eu falo muito, hein, Júnior? Vou falando e vou ficar falando aqui, vou ocupar o podcast inteiro falando aqui. Toca o barco. Pandemia, por exemplo, um dos cenários que eu tenho certeza que você também vivenciou com a sua experiência que você tem aqui. Eu tenho certeza disso, né? Todos nós vivemos uma época, passamos, digamos assim, somos sobreviventes à pandemia. Por exemplo, máscara dentro de condomínio. Ah, mas eu não gosto de usar máscara, eu não gosto. Tá, mas enquanto o poder público instituía como obrigatório usar máscara, você tinha que usar máscara. Ah, foi aprovado na Assembleia que toda a área comum do condomínio as pessoas tinham que estar de máscara. Então, elevador, hall, portaria, você tinha que estar de máscara. Aí foi passado bonitão na câmera, olhando para a câmera e tudo do elevador, sem máscara. Ah, Haroldo, mas ele está sem máscara, não tem como justificar. Eu sei, mas você tem que dar a ele a oportunidade dele se defender. Tem que dar a ele a oportunidade de ele apresentar uma justificativa. Outra coisa, as penalidades devem ser proporcionais. Você não pode levar o seu espírito de querer punir o seu vizinho sumariamente e sair penalizando ele. Advertência primeiro. Advertiu uma vez, a conduta começou a ser reiterada, pela segunda vez ele continuou circulando no prédio pelo elevador que ele não podia circular com os animais, aí você aplica uma penalidade. Mas sempre observando previamente o direito de defesa. Jurisprudência nos tribunais é pacífica. Penalidade aplicada sem direito de defesa não tem jeito. Vai ser anulado depois judicial. Eu já tive experiência disso, de trabalhar, Milson, de trabalhar como... Desculpa que eu vou trocar teu nome. Acho que todo mundo vou falar, melhor chamar de Júnior, né? Para não confundir, né? Mais fácil, né? Para não ter erro, né? Fica mais fácil, né? A galera de casa vai ouvir e falar, o cara tá trocando o nome cada hora, Edilson e Edmilson, né? Mas enfim, Júnior, tá bom, gente? Para não ter erro. Eu já trabalhei para um cara, ele morava numa cobertura, condomínio de luxo, e evidentemente você já começa a imaginar o que ele fazia, né? Fazia festas na cobertura. E o condomínio aplicou a penalidade. Ficou famosa uma festa, acho que foi no Nordeste, que um morador fez uma festa lá durante a madrugada, ele recebeu a multa do condomínio e falou, já vou pagar a próxima também, que vai ter uma festa semana que vem. Exatamente. Essa história teve aqui no famosa. Rio um jogador do Flamengo que fez isso, um outro cantor também, né? Vários. De música eletrônica também fez isso. Vários, isso acontece vários. Teve uma famosa há pouco tempo aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro, em Copacabana, não, Zona Sul do Rio de Janeiro, Copacabana, que tinha... O cara fez um apartamento lá, fez uma boate, e tem muito comum isso, né? Muito comum acontecer isso no direito condominial. Mas ainda que seja nesse caso, tem que ter direito de defesa. O meu cliente, ele sofreu uma penalidade, a multa era alta, que era um condomínio de alto valor aquisitivo, a taxa condominial era muito alta e a multa também era muito alta. Aí ele recebeu no boleto, a multa lá, acho que era 5 mil e poucos reais, procurou no escritório simplesmente para impugnar aquela multa. Você vai ajuizar uma ação judicial só para anular essa multa por não ter sido dada a oportunidade dele se defender. Se não for dada a oportunidade de apresentar a sua defesa prévia, não tem jeito. Essa multa vai ser anulada judicialmente, não tem alternativa. E esses prazos de defesa, de contraditório, que a pessoa citada assim, notificada pelo síndico tem, ela também pode ser estabelecida pelo regimento. A partir de qualquer notificação, identificação de fato transgressor da convenção, fica estipulado aqui o prazo de 5 dias a partir do recebimento para a defesa do morador, ou seja, isso também pode ser instituído até para que fique oficial, né, a maneira pela qual ele vai se defender. Mas aí tem um outro caso, né, o caso de alguém que de fato tenha transgredido, mas que de alguma forma tenha um motivo justificável, né, uma necessidade, digamos, um estado de necessidade ou de força maior que fez com que ele produzisse aquela transgressão da convenção. Mas citando as festas, né, que acontecem, um morador que disse lá, olha, eu vou pagar a próxima, vou pagar as 10, porque para mim é muito simples, eu vou continuar fazendo festas porque é muito barata a multa. E, na verdade, eles até fazem um rateio da multa, eu já vi acontecer. O síndico entregou a multa no salão ainda, a festa vazou até as 5 horas da manhã. Ele chamou todos os convidados e rateou a multa, né, e pagou na hora. Então, assim, se torna ali ineficaz a função social da propriedade, a função e a destinação daquela área comum perante o direito dos outros condôminos. Então, assim, diante dessa situação,
uma pessoa, um condômino que está, de alguma forma, desrespeitando ou desconsiderando o valor da multa como, digamos assim, uma pena didática punitiva para que ele, de fato, conserte seu comportamento, há possibilidade de uma ação para expulsão desse condômino do convívio social a partir de algumas premissas como essas. Não só a conduta reiterada, mas, digamos assim, o deboche, né? O deboche da multa aplicada e, enfim, a desconsideração total disso. Não, puro deboche, né? Puro deboche. A gente, sem dúvida, você vai falando, a gente vai lembrando, né? Vai lembrando de episódios, né? Há pouco tempo passou na reportagem, na televisão, de um morador que você vê que nitidamente era problemático, né? Ele não gostava de animais domésticos. Você deve ter visto também, você estou no meio. E ele tinha um airsoft. Eu ia falar isso agora, né? Tem aquele airsoft. Ele atirava de airsoft nos animais na outra varanda. Caramba. A pessoa sai para trabalhar, você deixa muito comum, você deixar seu cachorrinho na varanda, para o cachorro não comer o sofá inteiro, não comer a casa inteira, quando você está ali passeando, tá indo trabalhar. E esse cara, indignado porque o cachorro latia, ele atirava de airsoft. Era surreal. O que ele fazia? Olha o nível da pessoa, ele congelava batata. É surreal isso aqui, parece uma piada. Se você botar na internet, você vai achar essa reportagem. Ele atirava batatas na varanda do cara, quebrava vidraça, quebrava janela, quebrava essas coisas. Desse nível. Um morador desse, você já está percebendo que você passou realmente todos os limites. Uhum. Aí tem uma postura. Primeiro assim, o Código Civil permite que você aplique penalidades progressivas. Então vamos supor, vamos sair desse caso, que aí eu acho que já pode ir quase que sumariamente para uma situação dela. Vamos pensar o cara que comete infrações, como por exemplo a festa. Que a gente pode até rir aqui, achar engraçado o deboche dele, alguma coisa nesse sentido, mas quem mora, trabalha todo dia, chega em casa, a gente sabe como que isso acaba com a sua vida. Perder sua noite de sono é um inferno. Você não consegue render no trabalho no outro dia, não consegue produzir. Então, assim, postura do condomínio. Primeiro, advertiu. Segundo, deu prazo para ele se defender. Convenção ou regimento interno trazendo para ele qual é o prazo para ele se defender. Ótimo. A conduta se tornou reiterada, aí já começa a passar para um outro estágio de problema. Qual é a primeira medida? Convocar uma AGE, como eu falei antes aqui, você pode ter quantas AGEs se mostrarem necessárias dentro de um prédio. Convoca-se uma Assembleia Geral Extraordinária. Nessa Assembleia Geral Extraordinária tem que convocar o infrator também e nessa Assembleia decidir o que vai ser feito. E uma das posturas possíveis de ser feito é o que se chama de exclusão de condômino antissocial. Veja, entenda bem, você não vai, digamos, fazer com que ele perca a propriedade. Ele não pode participar do convívio social naquela comunidade condominial. Dentro do direito condominial, quando você vai morar em condomínio, isso é importante ser dito porque as pessoas às vezes não têm essa consciência. Se você quer morar sozinho, quer preservar a sua individualidade de maneira absoluta, então você compra uma casa e não mora em condomínios. Agora compra uma chácara, um sítio, aí você faz o que você quiser fazer dentro do seu apartamento, da sua casa. Agora, num apartamento, prevalece sempre o interesse da coletividade sobre o interesse individual. Não tem escapatória. Se essa pessoa não tem condições de conviver na comunidade condominial, existe a possibilidade de excluí-lo do convívio social. Nós já tivemos decisões na justiça, e aí veja, vai ter uma assembleia, os condôminos irão deliberar se essa é a alternativa mesmo, tá? Sendo decidida essa assembleia, o condomínio tem que contratar um jurídico, se já não tiver, um advogado, e vai ter que ajuizar uma ação judicial, provando todo esse caminho que foi seguido, e o juiz vai dar uma decisão impedindo que essa pessoa possa utilizar o imóvel. Mas veja bem, Júnior, não é expulsá-lo, não é perder a propriedade. Ele só não pode mais conviver dentro do apartamento. Haroldo, o que ele vai fazer? Ele pode botar a mãe dele morando no apartamento, ele pode alugar para terceiros, ele pode ceder para uma outra pessoa, ele pode vender o imóvel. Ele perde a posse, mas não o poder de fruição. Exatamente. A propriedade, ela costuma se dividir, né, classicamente, em alguns atributos. Né? Então, você tem direito de usar, gozar do bem, dispor e reaver. Ele, literalmente, vai perder o direito de uso da sua propriedade. É como se fosse uma restrição ao seu direito de propriedade. Isso é muito comum, tem várias decisões nesse sentido. Já aconteceram casos também de agressões. Então, por exemplo, o morador agrediu o porteiro. Você tem imagens horrorosas. O cara dá um boxe no porteiro, o porteiro cai nocauteado no chão. Tudo na frente das câmeras. Uma pessoa dessa expõe ao perigo à comunidade. Se a pessoa chegou a esse nível, dá um nocaute, acho que foi o síndico, acho que não foi o porteiro, não. Eu vi uma imagem dessa.
E o cara estava fazendo treinos de Muay Thai, acho que você deve ter visto essa imagem, ele fazia treinos de Muay Thai no local que não era permitido. Pendurou um saco no teto do condomínio, aquele saco de pancada para você treinar. O síndico chegou para ele e falou, olha, você não pode fazer isso aqui não é a área adequada para isso. Numa dessas, acho que ele estava aquecido, né, do treino dele, já meteu um nocaute no síndico caiu no chão se tremendo. Uma pessoa dessa, evidentemente, é notório que ela está expondo toda a comunidade condominial a um risco. O juiz vai ter que adotar uma medida, uma liminar, dando um prazo de 48 horas para esse cara sair do prédio e não pode mais retornar ao prédio. É o que se chama de ação de exclusão de condômino antissocial. É possível sim, mas são situações sempre extremadas. E aí, voltamos ao desenvolvimento da nossa conversa de hoje, né? Aí você volta àquele ponto, o condomínio não tem convenção. Tem convenção mal redigida, convenção não registrada, convenção não tem previsão de aplicação de penalidade. O condomínio não faz assembleias com regularidade. Aí você aparece o morador dentro do prédio, e tem uma postura dessa, como que você vai agir? Você fica vulnerável. Fica totalmente vulnerável. Absolutamente vulnerável. Você não consegue agir diante de uma situação dessa pela falta de regularidade dessa convenção. Isso é muito complicado e é muito sério, porque, de novo, é raro e acontece sempre, né? A gente brinca, mas infelizmente, por exemplo, eu tive um condomínio em que o porteiro foi orientar um condômino dentro do carro, que ele não poderia parar ali, ele estava obstruindo a passagem, e ele ameaçou com arma de fogo o porteiro, dizendo que ele ia ficar e se ele falasse de novo ele ia sumir com ele. Então, assim, olha o nível do diálogo, do potencial ofensivo que tem um morador e uma pessoa dessa de conviver dentro do ramo condominial. E a gente fala de alguns casos, e certamente quem nos ouve, quem nos assiste, pode estar lembrando de outros ou se encaixando, né, na mesma memória que nós aqui, porque de fato já passaram por isso também. E realmente, a convivência condominial, como o Haroldo disse, ela é complexa, porém necessária no sentido de você respeitar os direitos e as obrigações que você tem nesse sentido. Se não, melhor que compre de fato um imóvel, uma casa isolada, e muitas vezes a gente tem vontade de dizer isso, mas a gente não diz porque, seja de qual for a tonalidade, né, da nossa voz ou o formato de como a gente diga, isso vai soar ofensivo, principalmente para quem mora em condomínio, mas de fato é uma verdade. Para morar em condomínio tem que se sujeitar às regras e ao poder, né, que a convenção e que a lei dá a nós no sentido de restringir nossas ações e nosso jeito de ser, né? A gente tem que ser de um jeito que seja possível de se conviver com os outros jeitos, né, com as outras manias, digamos assim. Aquele clássico, né? Sempre cultivar a sua vizinhança, né? Aquela política da boa vizinhança, né? Acabou, né? Se você está convivendo em comunidade, não adianta. Você tem que respeitar o limite do próximo, não tem jeito. Exatamente. Você comentou, eu puxei esse exemplo, desculpa te interromper, né? O exemplo da casa, né? Ainda que você vá morar numa casa, você tem que respeitar seus vizinhos. É impressionante isso, mas mas eu moro numa casa. Tá bom, ainda que você mora numa casa, você tem agora outra questão, que poderia para outro podcast, que é o direito de vizinhança. Ainda assim, você não tem uma liberdade plena na sua casa. Só se você morar isolado, literalmente isolado, que ninguém consiga ter contato com você. Fora isso, você sempre tem que respeitar o interesse coletivo. Não tem pouco jeito. mais de privacidade, porém também... engraçado, você foi falando, eu lembrei aqui agora de um diálogo que a gente teve com moradores na entrega, né, de um condomínio. A gente fez a AG e a gente começou a dizer, olha, você não pode fazer obra nesses horários, né, porque foi instituído assim. Você não pode usar máquinas de muito barulho, né, como aquelas ponteiras, né, aquelas máquinas eletrônicas lá que você fica arrancando o piso, etc. Então tem que ter um jeito de fazer aquela aplicação. O salão de festa você tem que assinar um checklist e devolver do jeito que pegou. A gente foi citando as regras. A piscina você só pode trazer até um convidado, tem que ter exame, apresentar a carteirinha fazendo na administração. A pessoa olhou para mim e falou assim, mas meu Deus do céu, eu não posso fazer nada nesse condomínio. E a gente falou, não, você pode fazer tudo que está, de alguma forma, regrado com os seus devidos limites. Mas muita gente, de fato, não tem essa preparação psicológica para sair de um jeito de vida e se, né, contornar ali, se moldar num novo jeito de existência condominial que, de fato, é bem complexo. Esse tato, né, essa percepção, né? As pessoas não têm essa percepção, né? É verdade. E aí, aos poucos, a gente está lá, né, o advogado, a administradora, dependendo do nível de profundidade e participação que tenha, de alguma forma vai tentar didaticamente promover esse entendimento, né, essa suavização das regras tão extensas, muitas vezes, que ela precisa ter para conseguir conviver. E dentro, né, seguindo aí, depois de falarmos de convenção condominial sem registro, de aplicação de penalidades aos condôminos, da questão da multa, da questão da reação dos condôminos, de poder ou não ter o prazo, na verdade tem que ter o prazo, né, de resposta do contraditório da ampla defesa, há uma outra conduta, digamos assim,
que também ofende a convivência condominial, que é a inadimplência. A gente sabe que é trivial num condomínio hoje ter inadimplente, não existe condomínio que não tenha, até os de 10 unidades, tem sempre um ou dois que tem algum inadimplente. E eu tenho um cliente de 928 unidades e tenho um cliente de 5 unidades, na região lá de Macaé, por exemplo, mas que tem inadimplente de alguma forma em algum momento. E todos eles, né, segundo a lei, eles têm um tratamento diferenciado que precisa ser aplicado em respeito, né, isonomicamente falando, aos que pagam em dia. E a cobrança de crédito condominiais, a cobrança de créditos condominiais é o tópico da vez agora. E nesse sentido, né, a sua orientação não só para quem cobra, para o síndico, ele pode adotar, terceirizar isso para a administradora. Segundo a lei, ele deve fazer, é uma obrigação dele promover os meios de cobrar, senão ele pode ser, de alguma forma, levado à destituição. Como é que é essa situação, que é muito grave, inclusive? Eu vejo muitos condomínios sem gestão de cobrança de créditos condominiais, com prescrições acontecendo, com crédito se perdendo, e as pessoas que pagam em dia, de fato, ficando desestimuladas de pagar. Não, perfeito. O que você colocou de novo, né? Esse senso do coletivo, né? Se você deixa de pagar, você é parte de um organismo. Se você deixa de pagar a taxa condominial, você está prejudicando toda a coletividade. E outra coisa, não é só você que vai levar o condomínio a uma falência, digamos assim, né? Parou de pagar, automaticamente diminui os recursos do condomínio. Diminuindo os recursos do condomínio, você diminui a manutenção. Então você deixa de cuidar do jardim, deixa de fazer manutenção da fachada, deixa de fazer limpeza na caixa d'água, na cisterna. Daqui a pouco aquele seu apartamento que você pagou 500 mil com dinheiro suado está valendo 400 pela depreciação. Porque ninguém ia comprar um apartamento num prédio, num condomínio, que você chega, a portaria está um lixo, a fachada está horrorosa, caindo aos pedaços, tudo pichado, tudo sujo. Evidentemente que ninguém gosta. Então, esse senso de coletividade é extremamente importante dentro do direito condominial. Quando a pessoa consegue entender essa questão, as coisas evidentemente evoluem. O síndico, dentro do condomínio, vamos tentar aqui ser bem claro, às vezes posso usar uma linguagem mais informal, mas para que todo mundo, a gente consiga ser bem claro na nossa colocação, né? O síndico dentro do condomínio é um representante do prédio, ele é um representante do condomínio. Ele representa o condomínio, como a gente costuma falar, ativa e passivamente. Se eu for ajuizar uma ação pelo condomínio, ele é o cara que representa processualmente. Se você for ajuizar uma ação contra o condomínio, ele vai ser o cara que representará o condomínio passivamente. E aí o Código Civil estabelece uma lista de deveres para esse síndico. Então, você pegar o Código Civil, ele tem inúmeros deveres, que a gente costuma falar. Tem um poder de polícia interno. Ele tem que fiscalizar se as regras da convenção estão sendo cumpridas, se as regras do regimento interno estão sendo cumpridas. E uma dessas suas funções é literalmente cobrar todos os condôminos que não estão em dia com as suas contribuições. É dever dele. Expresso. Aí as perguntas que vão surgir em cima disso. Mas, Haroldo, ele tem total autonomia de sair cobrando? Bem, vamos lá, respirando fundo aqui, né? O ideal é que ele tenha uma gestão junto com a sua administradora. O ideal, a gente chegando aqui no mundo perfeito, mas é como o Júnior falou, você tem condomínios de diversos perfis, né? Às vezes você tem um condomínio com 10 unidades, que não comporta ali uma gestão de um síndico profissional. Tudo bem. Você pode ter um condomínio com 10 unidades e cada um paga uma taxa condominial de R$5.000 por mês. Então, aí já mudou o cenário. Talvez eles tenham condições de remunerar um síndico profissional. Mas a maioria dos casos que a gente percebe aí na prática são síndicos orgânicos, né? Ou seja, aquele morador do prédio antigo, conhecido, que vai fazer aquela gestão não profissional. Ele deveria, em tese, ter uma régua de cobrança, uma política de cobrança dos inadimplentes, até para não deixar as coisas degringolarem. Infelizmente, eles não têm uma estabilidade econômica no país, então é normal você ter um percentual de inadimplência, uma unidade aqui, uma unidade ali, e tem que se estabelecer isso de maneira clara. Como que serão feitas as cobranças? Serão feitas cobranças primeiro de maneira extrajudicial, como a administradora emitindo notificações, a administradora fazendo ligações que não sejam ligações constrangedoras, mas ligando e cobrando essa pessoa, mandando cartas. Hoje, você tem previsão até, algumas convenções trazem essa permissão, e isso é autorizado pelo nosso ordenamento, protestar aquele crédito condominial. Eu vou falar um pouquinho mais disso daqui a pouco, pela mudança que a lei fez. Então, você pode protestar esse crédito dele. A legislação no Brasil, Júnior, ela foi alterada sobre esse ponto específico, permitindo que você faça uma cobrança mais incisiva. Então, em 2005, 2015, no nosso ordenamento, nós tivemos o que a gente costuma chamar de novo Código de Processo Civil. É a legislação que regulamenta os procedimentos, vamos dizer assim, as ações judiciais.
Num português bem claro, antes de 2015, se nós, como advogados, fôssemos mover uma ação para cobrar esse crédito, nós teríamos toda uma ação de conhecimento, ou seja, uma ação mais demorada. Você ia ter uma audiência marcada para tentar fazer um acordo. Esse condômino apresentaria suas defesas. E lá um dia ia sair uma sentença condenando esse cara a pagar o valor. Ia apresentar recursos, uma série de questões. Então, infelizmente, quando você já ajuizava uma ação de cobrança contra o condômino, você demoraria pelo menos aí brincando, posso falar aqui numa realidade otimista no Rio de Janeiro, 1 ano para ter uma decisão efetiva de cobrar esse crédito. O que o legislador fez? O legislador teve tato, teve percepção social. A maioria das pessoas hoje moram em propriedades condominiais, é uma questão social, tá? Hoje, eu costumo falar, né? Hoje a propriedade ela cresce para cima, ela não cresce para os lados. São verticalizadas cada vez mais. Exatamente. Então, a propriedade hoje ela cresce não na horizontal, ela cresce na vertical. Cada vez mais nós temos prédios. Eu duvido que você olhe ao seu redor agora, quem está nos ouvindo aqui, e não tenham prédios talvez crescendo, sendo construídos ao seu redor. Então, cada vez mais a propriedade condominial ela ganha força na nossa sociedade. E a legislação tem que estar alinhada com isso. O que o legislador fez em 2015? Como eu mencionei, o Código de Processo Civil estabeleceu. Antigamente, nós tínhamos toda uma ação, que a gente chama na prática de uma ação de conhecimento, para obtermos uma sentença para depois efetivamente cobrar o crédito. Hoje, não. E aí voltamos ao começo da nossa conversa, né? O crédito de condomínio previsto na convenção ou aprovado em assembleia, ou seja, documentalmente comprovado, ele virou o que a gente chama no nosso ordenamento de um título executivo. Então, se você que está me ouvindo aqui deve contribuições condominiais, saiba que o condomínio hoje ele pode ajuizar contra você o que a gente chama de uma ação de execução. Ele tem um título executivo. E num bom português, Júnior, a pessoa vai ser citada para fazer o pagamento em 3 dias. Para quem não lembra, ou quem está aqui nos escutando também é advogado, é o artigo 829 do CPC. Você vai ser citado para em 3 dias fazer o pagamento. Não fazendo o pagamento, no 4º dia, o juiz já pode mandar um oficial de justiça à sua casa para penhorar o seu imóvel. E lembrando que o seu imóvel, ele responde pela dívida condominial. Ah, Haroldo, mas é o único imóvel que eu tenho, moro com a minha esposa, com meus filhos, com o meu cachorro, com as minhas plantas. Você vai perder o seu único imóvel. É uma exceção ao que a gente chama de impenhorabilidade do bem de família. Então, o legislador foi muito mais incisivo, justamente por essa preocupação social, preocupação do coletivo. A inadimplência condominial, ela tinha crescido muito. Como eu falei mais cedo, né, o Código Civil de 2002 ele limitou um teto para multa condominial. Então, é muito comum as pessoas fazerem uma matemática básica. Bem, chegou meu cartão de crédito. Se eu não pagar o cartão de crédito, a multa bancária é muito grande. A multa condominial tem um teto limitado, não vai passar disso. Fazendo conta, eu vou pagar o cartão e não vou pagar o condomínio. Só que isso começou a gerar problemas para a coletividade. E aí o legislador veio em cima. Então, a realidade que nós temos hoje é o crédito condominial, ele hoje é cobrado por uma via muito mais incisiva. Vamos botar aqui numa realidade. Ah, Haroldo, então eu tenho que pagar em 3 dias? Tem. Só que, evidentemente, tem um intervalo entre a ação ser promovida até você ser citado, mas você vai ser citado com pouquíssimo tempo para você cumprir a sua obrigação. E a partir daí já vai começar a penhora do seu apartamento, ainda que seja seu único apartamento. E aí, voltando a um outro ponto que você perguntou, isso é importante ser alinhado com a administradora. O síndico, ele tem que promover essa cobrança. Ah, mas ele pode ter o auxílio da administradora? Aí a gente vai chegar a que ponto? Se essa administradora tem um jurídico para fazer essa cobrança, ele delega isso para a administradora, ele pode delegar isso para a administradora vai promover todos os atos necessários para isso, contratar um jurídico, remunerar um advogado para isso, para que o advogado faça essa cobrança. Haroldo, é necessário que seja feita uma assembleia para decidir sobre isso? Alguns condôminos, alguns síndicos fazem. Mas, digamos assim, ele faz isso para lavar as mãos, para se resguardar. Talvez com uma política transparente, nenhum problema. Mas a lei já assegura que o síndico, por conta própria, independentemente de aprovação em assembleia, ele faça a cobrança desses créditos. Só que, às vezes, quando ele vai fazer essa cobrança desse crédito, a administradora não dá esse suporte, a administradora não tem esse aparato para dar essa assessoria ao síndico, ele vai contratar um escritório de advocacia autonomamente. E aí você entra em outro ponto. Como eu falei aqui, todo ano tem que ter uma AGO. Agora está começando o ano, né? Então vão ter várias AGOs, muitas AGOs. Então é época quem advoga no direito imobiliário, que tem muito serviço,
bons honorários para você receber, assessorar esses condomínios e esses síndicos nas AGOs, que é a famosa AGO de prestação de contas. Veja, se no ano passado eu, como síndico, contratei um escritório de advocacia, sem cotar orçamentos, verificar o que era melhor para o condomínio, sem expor isso perante o meu conselho, que é um órgão até facultativo, mas quando tem expor ao conselho fiscal, ao conselho consultivo, não coloquei isso em assembleia, você pode chegar no exercício financeiro seguinte e ter problemas para aprovar as suas contas. Então não é que o síndico esteja obrigado a fazer isso em assembleia, é dever dele cobrar o crédito, como também é dever convocar a assembleia e dar ciência a todos dentro do condomínio. Então não é que ele esteja obrigado a fazer uma assembleia, mas é recomendável que tenha uma política transparente dentro do prédio para que isso seja exposto a todos dentro do condomínio. E aí, quando eu falo expor, sem a gente mudar de assunto, a gente vai falar de assembleia daqui a pouco, sem expor as situações vexatórias, evidentemente. Mas ele tem que dar essa informação aos condôminos, quem são os inadimplentes, para evitar que ocorra a prescrição dos créditos condominiais. A gente observa muito, isso é mais a minha área, né, de administração, que poucos síndicos e administradoras se importam com a separação de verba para a cobrança de inadimplência, né? A gente sabe que você tem as greves, você tem as custas judiciais, você tem os honorários advocatícios da empresa, do escritório contratado para fazer a cobrança judicial. Uma administradora pode, eventualmente, ali receber parte das atribuições do síndico no sentido de cobrar administrativamente, fazer a ligação, mandar um e-mail, né, rememorando o devedor da sua dívida, mas a judicialização é, de fato, exercício exclusivo do advogado. E aí você observa que não há previsão orçamentária para custear essas demandas. Então, você tem um condomínio de 500 unidades, você tem 30 apartamentos esse mês, e você já cobrou, né, em 1, 2, 3 fases, ele não pagou. Então, você vai reter, você vai ali começar a fazer a guarda, né, de inadimplência, você vai, de alguma forma, dar um andamento nessa cobrança, nessa esteira de cobrança, para judicializar. E aí você tem o primeiro problema, eu não tenho verba suficiente para fazer o escoamento dessa inadimplência e aquilo vai se acumulando. E se acumulando ao longo do tempo é uma bola de neve, porque você tem ali as multas e os juros pro rata dia atualizados, então aquele valor só tende a subir. E aí essa discussão não acontece nas assembleias muitas vezes porque não há uma programação para isso. E um segundo problema depois para o advogado, né? A gente nem colocou isso na pauta especificamente, mas é muito real, que é a questão de, nas assembleias, né? A gente vai falar já do próximo tópico um pouquinho, você não colocar claramente na ata o valor das cotas condominiais por fração, fazendo o extrato do valor das cotas por fração para facilitar a execução. Eu já vi advogados voltarem para a gente dizerem assim, olha, eu estou cobrando um crédito de cotas de 3 anos atrás, de 4 anos atrás, mas a ata que foi apresentada ela não me permite entrar com a execução. Eu vou ter que entrar com outro modelo de ação, porque eu não tenho como fazer a execução direta. Isso é um problema e vai demorar. Então, assim, nesse sentido, na sua experiência, o que é mais razoável para o jurídico orientar, né? Falando aí como orientação para os advogados imobiliários que estão nos assistindo também e para os síndicos, nesse sentido, não só da confecção das atas, né, para recorrer às dívidas dos créditos condominiais, mas também nas assembleias de fazerem um movimento único. Eu vou fazer uma assembleia, faça direito, inclusive a ata, para não ter problema depois. Perfeito, sem dúvida, perfeita a sua colocação. Lá no escritório, eu procuro sempre trabalhar paralelamente com a administradora do condomínio. Então, se entrou um condomínio no escritório, a primeira coisa que eu pergunto, quem é o responsável lá na administradora para você... Quem você fala, você síndico? Ah, eu falo com fulano. Pô, me passa o contato dele, deixa eu me apresentar a ele, conversar com ele. Você se opõe? Não, não me opõe, perfeito. Ah, qual é a próxima assembleia? Eu posso verificar o edital de convocação, como é que vocês dirigiram? Quais são como a gente brinca assim, né, as ordens do dia, os pontos a serem batidos ali? É muito importante. Isso é muito comum de acontecer, o que você falou, tá? Você tem coisas que não estão muito claras. A administradora está cobrando R$500 por mês de despesas ordinárias do condomínio. Mas você olha as atas, da onde brotou esse valor? Da onde chegou isso? Ah, a gente sempre cobrou R$500 e ficou desse jeito assim e está ficando até hoje. Quando você chega e observa, que como você mencionou, sei lá, tem 30 inadimplentes num condomínio com 100 pessoas, aí você olha, tá bom, agora vamos começar a fazer a cobrança disso. Aí você começa, me manda o histórico das atas, por favor, para dar uma olhada, aí você começa a olhar as atas, nenhuma delas tem previsão sobre valores, aí você pega a convenção, também não tem previsão sobre valores, a pessoa acaba perdendo essa oportunidade, ou essa chance, ou essa mudança que o código fez, a legislação fez, de você fazer uma execução. Se eu não tiver a previsão clara desses créditos, eu não tenho como fazer um procedimento executivo.
Eu vou ter que optar pela via mais demorada. E olha os prejuízos que você vai gerar ao condomínio. Mais cara também, tá? Você falou aqui de custas judiciais. Infelizmente, nós não vamos pagar as custas para promover uma ação muito caro. O judiciário é caro. Lá no escritório, por exemplo, a gente estabeleceu, e ao longo do tempo a gente vai aprendendo isso, um modelo, como você falou, uma esteira de cobrança extrajudicial. E funciona, tá? Claro que você não consegue atender a todos. Aquele que é inadimplente raiz, ele vai continuar Quanto inadimplente. mais o profissional. Né? O inadimplente profissional, quanto mais, não vai estar ignorando que você vai mandar cobrança para ele. Não tem jeito. Né? Então ele está ali, aconteça o que acontecer, vai continuar desse jeito. Mas, por exemplo, lá no escritório, a gente manda uma notificação, papel timbrado do escritório, mostrando para ele que os condomínios já estão tomando atitude, já contratou um escritório jurídico, mostro a ele as penalidades, tento numa gestão, como você falou, participativa, colaborativa, prever numa assembleia, por exemplo, não dar desconto, porque desconto não é possível. O síndico não pode abrir mão de receita. Não é tirar juros, não é tirar multa. É estabelecer uma política, por exemplo, de pagamento parcelado, em conjunto com o pagamento das obrigações mensais. Não é porque ele parcelou, vai parar de pagar todo mês. E, diante disso, tentar favorecer para uma cobrança extrajudicial, porque é sempre a melhor alternativa. Agora, quando você chega num cenário, como você me apresentou, de um condomínio que não tem sequer previsão orçamentária para fazer a cobrança, fica tudo mais complicado. Eles vão ter que fazer uma assembleia nova para, nessa assembleia, decidir se o condomínio está disposto a cobrar, a gastar o valor que vai ter que gastar com custas da ação, honorários advocatícios, todas essas questões que estão sendo realizadas. Só para a gente concluir, por exemplo, e, digamos assim, revelar um dos pontos aqui na advocacia imobiliária que poucos sabem. Haroldo, mas você faz a cobrança. E aqui é o advogado falando, o advogadinho, aquele advogado, aquele diabinho aqui do meu lado, né? Assim, falando, mas se eu fizer a cobrança extrajudicial como advogado, eu vou perder os honorários de sucumbência. O advogado fala isso. E quando você ajuiza a sua ação judicial, seja conhecimento ou execução, o juiz vai fixar um percentual de honorários, que tradicionalmente entre 10% a 20%. Que geralmente o juiz não vai ter a mão pesada para fixar 20%, fixa 10%. Pouca gente sabe disso. O 389 do Código Civil e 395 do Código Civil permitem que nessa cobrança extrajudicial feita pelo advogado, você cobre também honorários advocatícios. Então é uma ilusão. Você, por exemplo, como advogado, você pode propor isso ao condomínio. Eu faço isso no escritório. Eu tenho uma pessoa no meu escritório que ela já está acostumada com isso, então ela faz a notificação, dá uma ligada para esse cara, como você brincou aqui, já que a gente falou um pouco de depósito, você manda um e-mail, vou te lembrar que você está devendo tanto de débito condominial. Eu vou te lembrar que na assembleia passada ficou decidido que os inadimplentes até o valor tal, a dívida ia ser protestada. Eu venho te relembrar que você tendo uma ação judicial, a dívida vai ser maior. O seu imóvel pode vir a ser penhorado. Você está lembrado disso? Essa pessoa te procura. Um percentual dessas pessoas, você falou que de 30 pessoas inadimplentes, eu ouso falar que talvez metade te procure. E nesse que te procura, você vai conseguir fazer o parcelamento, vai conseguir fazer uma política para começar a recuperar esses créditos para o condomínio. E você, como advogado, não fica de fora, você está trabalhando, nada mais justo. Você vai receber um percentual sobre esse valor a título de honorários advocatícios e, dependendo do seu contrato que você fez com o condomínio, você também vai receber um percentual sobre esse crédito recuperado. Agora, a grande questão é estabelecer uma gestão responsável, profissional, entre o escritório de advocacia, o jurídico e a gestora, a administradora do condomínio, para que isso seja embutido na previsão orçamentária e fique tudo mais fácil para ser realizada essa cobrança. E isso é muito interessante, não só pelo aspecto da experiência do Haroldo, mas também pela facilidade que dá o trabalho dos profissionais que vêm a seguir, né? A partir do fato gerador da dívida, que é o não pagamento no vencimento do morador, toda uma cadeia de gestão vai ser acionada para que a gente faça acontecer a recuperação do crédito. E, de fato, se uma cota condominial poderia ser instituída em R$500, ela vai ser 700 porque tem um percentual de inadimplência média que tem que ser considerado e a cobrança, né, que vai ser executada diante dessas pessoas, os custos e os profissionais envolvidos diante disso também serão percebidos e então o valor da cota mudará certamente. Então, se nós tivermos um tempo hábil de recuperação, né, de entrada, de conhecimento da dívida, de entrada, recuperação com documentos que favoreçam a isso, a recuperação vai ser mais rápida, vai ser mais fácil, talvez na AGO seguinte a gente tenha condições de não aumentar ou até mesmo baixar a cota. E esse hoje é um dos principais fatores de aumento do ticket médio de cota condominial, é a inadimplência. Infelizmente, tem acontecido muito e a gente espera aí, né, que
Papai do Céu nos ajude a viver dias melhores, sem querer entrar cenário econômico do país, sem dúvida, é isso aí. Sem querer entrar em política aqui, que não é o caso. Exatamente. Não, e o discurso que você fez, eu tento sempre usar esse discurso em assembleia. Gente, é uma ilusão. Vou gastar um dinheiro agora com a administradora, com o escritório para cobrar o crédito. Vocês não estão percebendo. Vocês estão varrendo a poeira abaixo do tapete. Uhum. A conta não vai fechar. Vai ter cota extra. E se vai ter cota extra, todo mundo vai pagar. Então vocês vão pagar pelos inadimplentes. É um dinheiro que você vai gastar agora para fazer a cobrança, mas ele vai retornar para o condomínio, como você falou. Se o condomínio era 500, vai todo mundo pagar 700. Quando começar a recuperar esse crédito, automaticamente poderemos diminuir essa taxa condominial. Não tem jeito. Quem deu causa ao prejuízo é que paga os honorários, é que paga os juros, é que paga as custas. Então, assim, o condomínio precisa só investir num primeiro passo, né? Dar um primeiro passo. E eu falei isso num dos episódios anteriores, eu conversei com um síndico, na primeira conversa, um conselho, eu disse assim, olha, vocês precisam contratar um advogado. Contratar um advogado porque vocês vão tomar decisões que vão ter repercussões jurídicas depois. E essas repercussões podem ser negativas ou muito positivas, mas vai depender da experiência de cada um. Eu estou aqui para orientar, mas não é o meu papel fazer a função de administradora e de jurídico ao mesmo tempo, até porque não é permitido. Então, assim, para a gestão de vocês, para a gestão jurídica das decisões, recomendo que contrate. Mas eu não posso, é muito caro agora e tal. Eu falei, olha, não é caro, é um investimento. Por quê? Aí contém um exemplo simples de um cliente que contratou um profissional para cuidar da piscina, um guardião, fez desse profissional um terceirizado, digamos assim, depois contratou como orgânico, depois terceirizou de novo como MEI. Só que, enfim, ele era MEI sendo uma única pessoa da empresa, ou seja, tinha vínculo de pessoalidade, dever de retorno, habitualidade, onerosidade, subordinação. Ele simplesmente ganhou, entre impostos retroativos e indenizações, R$325 mil. Então, assim, se você tivesse pago um advogado, não só desse caso ele cuidaria, mas de muitos outros, por conseguinte, que viriam e que vieram e que teriam, de alguma forma, uma orientação positiva para que você não perdesse todo esse dinheiro. Então, assim, as pessoas estão no seu apartamento hoje, morando, vivendo, passando o seu dia a dia, sem perceber que nas mãos de uma pessoa ou de um grupo de pessoas da gestão está talvez a cota extra que está ali no forno para chegar diante de uma decisão errada que foi tomada. Isso é muito sério. Né? Por isso é que é muito importante, né? Essa conta sempre chega. E falando de conta, né? As contas são feitas e prestadas em assembleias. A gente vai falar agora de assembleias presenciais, virtuais e permanentes. Elas têm nuances, né? Nuances não, diferenças bem interessantes. Inclusive a permanente agora, né? Com a Lei 14.309. Então a gente tem uma alternativa, digamos assim, para resolver, de fato, problemas que são muito contundentes em condomínios, que é alterar, muitas vezes, algumas pautas que não são possíveis de alterar por alguns motivos. Eu quero até depois perguntar isso também, porque são perguntas muito realizadas para a gente. Então, primeiro, para o Haroldo explicar para a gente as diferenças entre essas assembleias, as legislações recentes e aí, a partir disso, eu vou fazer uma pergunta aqui também a respeito das assembleias permanentes e do seu quórum, né? Perfeito. É interessante, né? Assim, a pandemia, enfim, né? É difícil a gente falar sobre esse assunto, né? Mas ela acelerou muita coisa. A gente não tem como negar, né? Ela acelerou muita coisa mesmo, né? Se talvez antes da pandemia nós propuséssemos, e você trabalha nesse ponto aí direto na tua experiência como administradora, né? Se você propusesse uma assembleia virtual, as pessoas iam chamar você de louco, literalmente falando. Mas então faz aquela assembleia presencial. Aí aparecem, como a gente brinca, né, 3 gatos pingados na assembleia para decidir um ponto extremamente importante. Aí você bota em pauta decidir vaga de garagem, lota a assembleia. Então, o ser humano é assim, né? Então, a legislação ela foi começando a evoluir de maneira forçada, né? Então, você hoje tem alguns modelos de assembleias. Primeiro, como eu já falei, né, você tem 2 tipos de assembleia em condomínio. A Assembleia Geral Ordinária, a AGO, como está no próprio nome. É uma assembleia que tem que acontecer anualmente. Os assuntos são pré-determinados pelo Código Civil, que basicamente você tem ali o quê? Prestação de contas pelo síndico, né? Reeleição do síndico, votação sobre regimento interno, assuntos ordinários da boa gestão condominial. E a Assembleia Geral Extraordinária para qualquer assunto. Claro que não são assuntos fúteis e idiotas, evidentemente, né? Mas, assim, assuntos relevantes para o condomínio, como diversos que a gente conversou aqui hoje. Só que isso sempre acontecia naquele modelo tradicional
Geralmente marca no salão de festas, marca na área comum do condomínio, às vezes sem estrutura nenhuma para fazer isso. A administradora não oferece esse tipo de serviço também, não tem um espaço adequado para fazer essas coisas, faz do jeito que pode. E aí você tem sempre aquela questão de baixa aderência. Fóruns dificílimos de você conseguir atingir. O que começou a se fazer? Primeiro, na marra, na violência, veio a pandemia, todo mundo cercado dentro de casa, todo mundo preocupado com o que ia acontecer com a sua vida. Enfim, começou a se fazer, né? Teve o famoso boom aí das assembleias virtuais. No primeiro momento começou a decidir se isso era possível, se não era possível, mas é óbvio que não tinha como você impedir que fosse desse jeito, ou seria assim ou não teria assembleia. Então você teve que começar a fazer. E aí os problemas de limitação pessoal, né, vamos chamar assim, né, eu não gosto muito dessa expressão, mas aquele analfabetismo digital, né, a pessoa não sabe se conectar na plataforma do Zoom, não sabe se conectar na plataforma lá do Google Meets ou qualquer outra plataforma, não consegue usar nem o WhatsApp para fazer uma conferência no WhatsApp, e fica um negócio mais difícil, aquele senhorzinho de idade que também não tem mais obrigação e não tem mais paciência para esse estágio da vida estar aprendendo a fazer essas coisas, mas enfim, é uma realidade. E ela começou a ser rompida. E é interessante, e hoje não, hoje a lei já prevê expressamente a possibilidade de realização de uma assembleia virtual. Eu já tive assembleia para decidir como que seriam as próximas assembleias. Olha que coisa. Nenhum problema. Se chegou num nível, por exemplo, acontece. A gente estava conversando isso quando a gente estava, né, aqui fora, né, em off, né, digamos assim. Né? Já teve prédio que falou, não, a gente tem que fazer assembleia presencial. A gente só quer presencial, a gente não quer nada disso online. Bem, se o condomínio assim decidir, quer ficar isolado no tempo da pedra, tudo bem. Nenhum problema, a gente tem que respeitar. É a vontade, como você usou uma frase aqui agora, a Assembleia é soberana. Se os condôminos querem que seja desse jeito, a gente não tem o que fazer, não tem para um homem enfiar goela abaixo. Um ótimo modelo que eu acho é a Assembleia híbrida. Acabou, você abre um computadorzinho ali, um laptop com uma internet razoável mediana, abre, quem quer ficar no seu apartamento fica, quem quer estar presencial quer estar ali, vendo os outros, fica fazendo fofoca presencialmente, conversando, vá para o presencial, fique lá batendo boca. Uma coisa que é interessante, ver se você vai concordar comigo, Júnior. Quando as assembleias são feitas de maneira online, as coisas são muito mais objetivas. Você concorda comigo? Muito mais objetivas, né? Quando você faz o presencial, eu acho que é o evento, né? Tipo ir na padaria, de manhã tomar café, né? Bater um papo, ir no jornaleiro, a banca de jornal. Todo prédio tem uma banca de jornal na frente, né? Ir lá de manhã, trocar uma ideia com o jornaleiro, bater um papo. A Assembleia acaba virando isso. Isso atrapalha demais. Foge muito da pauta também. Foge muito presencial. Da pauta. Assuntos gerais é o tradicional. Eu queria falar agora sobre a vaga. Não, isso não está na pauta, não dá para ser assunto geral isso não. Quando você bota nela de maneira virtual, as coisas são muito mais racionalizadas. A pessoa não fica abrindo o áudio para falar besteira. Ela fala o que tem que ser colocado. Quando a administradora é boa, bota um cara para secretariar adequadamente a assembleia, uma pessoa presidindo adequadamente a assembleia, bota limite nas coisas e papum. Tem gente que até reclama porque não consegue falar muita coisa, mas não é para ficar falando. Não é lugar de conversa fiada, é lugar para decidir assuntos sérios daquela gestão profissional do condomínio. E aí, mais recentemente, mas sem atropelar nada aqui, não é impositivo. Tá? A assembleia virtual tem o mesmo valor jurídico que a presencial. Claro que na minha cabeça, evidentemente, a virtual ganha de disparada. Hoje, você pode falar muito melhor do que eu sobre esse assunto, as administradoras mais estruturadas, isso já não é de agora, né? Já tem bastante tempo, né? Elas mesmas se adaptaram. Hoje elas têm aplicativos, hoje elas têm sistema de votação online, tem todos os mecanismos. Eu sou de um tempo que as pessoas votavam levantando a mãozinha, né? Então quem está assistindo aqui depois, levantar a mãozinha. Você concorda com isso? Aí o cara levantava a mão, concorda. Aí quando ele levantava a mão já queria falar, aí já falava um monte de coisa. Hoje você bota lá a votação, o cara clica sim, não. As coisas são muito mais racionais, muito mais fáceis de serem feitas. E aplicativos que, assim, qualquer leigo saberá utilizar, altamente intuitivo. Com 2, 3 opções, não tem onde errar, não tem onde clicar errado, muito mais fácil. E aí, você chegou a um terceiro modelo de assembleia, e a prática também já era feita. Acho que você vai concordar comigo também, né? Foi só legalizada. Principalmente quando você tem quóruns especiais. É a assembleia que se chama hoje de permanente. Eu sou do tempo que eu falava, vamos deixar a assembleia aberta. Eu acho que você também usava esse nome, né? Então, sim. A pessoa terminava uma assembleia, por exemplo. A assembleia foi marcada para quinta-feira, não vou botar assim, aquela bem gostosa, né? Sexta-feira de noite. O cara marcou a assembleia sexta-feira à noite, já não quer que ninguém compareça. 7h30, primeira convocação, não atingindo o quórum, vamos para a segunda com a maioria dos presentes. Aí começou a assembleia 8 horas. Começa o falatório, chega 10 horas da noite, está ali falando. O que se fazia? Fechava aquela assembleia, digamos assim, encerrava aquele primeiro ato, mas deixava a assembleia aberta.
Aí eu sou de um tempo que colocava na portaria o papel, aí os moradores iam passando, o porteiro interpelava o cara, olha só, você sabia que está em votação esse assunto aqui? Aí o cara passava, lia na frente do porteiro, marcava se era sim ou se era não, se ia colhendo votos posteriormente. Hoje o legislador regulamentou isso, que basicamente é uma assembleia permanente, para facilitar a obtenção de quórum. Evidentemente, vai acontecer dentro de um prédio que vão ter gente, vão ter pessoas, condôminos, que não vão poder estar na sexta-feira à noite às 20 horas votando. E você facilita, democratiza a colheita desses votos. Então isso é possível, totalmente possível, principalmente quando você fala de assuntos que exijam um quórum especial, como a gente comentou mais cedo, a alteração da convenção. Esses assuntos que a gente tem no entorno das assembleias, né, não só por conta dos quórums, por conta da quantidade de pessoas, dos horários e da natureza dela, sendo presencial ou virtual, e a permanente de fato já acontecia, deixa lá o edital, né, o passa de porta em porta com uma folha né, do edital de convocação, com a carta de intenções, digamos assim, olha, a gente quer promover isso, isso e isso, então o morador vai lá e assina e declara o seu voto, já aconteceu muito, para tentar alcançar os 2/3 nesse sentido, sim. Mas nos regimes de convocação, por exemplo, né? Por exemplo, a gente vai fazer uma assembleia virtual, a gente tem aplicativo que permite com que qualquer pessoa se logue com o seu e-mail cadastrado, com o seu telefone, receba a sua senha e então participe virtualmente. Só que essas convocações são enviadas também virtualmente, são enviadas pelos canais do condomínio, o WhatsApp do condomínio, o Facebook do condomínio, Instagram, se ele tiver, para todos os e-mails. Então, para todos os e-mails que a gente tem cadastrado, a gente tem lá um check-up, né, que é digamos assim, um AR digital que confirma que a pessoa abriu, confirma que ela leu tantas vezes quantas necessárias ela tiver feito isso, vai aparecer nesse relatório que ela leu. A gente já teve uma interpelação de um condomínio dizendo assim, eu vou impugnar porque eu não recebi a convocação, e a gente abriu para ela assim, olha aqui, no seu e-mail cadastrado, confere, está aqui dizendo que você abriu 5 vezes o e-mail. E aí ela não teve mais o que dizer, porque hoje a tecnologia promove isso. Claro. E muitos usam, né, e principalmente as convenções mais antigas, utilizam a norma, né, digamos assim, a regra da empresa de Correios do Brasil, dizendo assim, as convocações deverão ser realizadas por meio de AR. E aí, se não for pelo AR, o que é relativamente caro, dependendo da quantidade de imóveis, e não traduz que vai se conseguir fazer, muito pelo contrário, às vezes a pessoa não está presente, não assina, o AR é negativo, ou ela alugou, ou ela mora em outro lugar e não atualizou o endereço de correspondência, o que é a obrigação do morador atualizar, ela vai deixar de ser convocada. Eu duvido que alguém hoje consiga convocar todos em qualquer evento que seja. Por mais que você promova colocando a convocação nos elevadores, na entrada do condomínio, nos murais, nas plataformas digitais que o condomínio tem acesso, você não consegue ter acesso a todas as pessoas para que elas sejam convocadas. Mas é mais do que obrigação que a gente promova isso. E aí, para essas pessoas, né, para os síndicos e tal, que tem essa intensa preocupação de usar os correios e os ARs ainda nesse sentido, é uma regra taxativa, é uma regra exemplificativa no sentido de você dar ao morador todas as oportunidades possíveis de tomar o conhecimento. Voltamos ao ponto, né, do profissionalismo, né, uma gestão consciente, bem profissional, né? Quando você tem uma gestão consciente, qualquer um que pegue uma convenção, que leia isso, eu acho que todo mundo aqui que está nos ouvindo tem essa noção. A convenção é uma convenção talvez de 10 anos atrás, 15 anos atrás. Estou dizendo que a R não funcione, que não seja utilizado, mas assim, se você virar hoje, eu sou professor da FRJ, né, então eu dou aula para a galera que saiu do vestibular chegando na faculdade, primeiro período, a molecada com 18 anos. Se você virar para um cara desse e falar para ele o que é fax, o que é telegrama, o que é AR, ele me pergunta, professor, o que é AR que você está falando várias vezes aqui? É a geração nova. A geração nova não sabe nem o que é isso. Agora, se você jogar isso aqui, criar uma página no Instagram e publicar no story do Instagram, todo mundo vai ficar sabendo. Então a gente não tem como negar a realidade. Uma convenção que traga previsão e exigência de comunicar por AR, você tem que ler de acordo com o tempo. Dá. Não dá. Nenhum juiz vai anular. Se eu mandei o e-mail, como você acabou de mencionar, e aí gestão profissional de novo, é importante, todo mundo sabe, o condômino tem um dever de manter os seus dados atualizados, mas você está preocupado com a sua vida, não está preocupado em fazer contato com a administradora. Nós, advogados e administradoras, nós somos rotulados de chatos. A realidade é essa. Nós somos o chato. É isso. Mas alguém tem que fazer o trabalho pesado. E somos nós. E fazendo uma boa gestão, quando as coisas começam a dar resultado, esse cara que chamar de chato talvez até te agradeça. Então é importante o seu papel. Então você, por exemplo, como administradora, minha sugestão, eu sempre indico, passe pelo menos de 6 em 6 meses
Nosso querido porteirão que está lá na portaria, sabe da vida de todo mundo, ele sabe a hora que você chega, sabe a hora que você sai, a roupa que você usou. Bota esse cara na portaria, manda ele interceptar as pessoas no corredor, pede para o cara assinar um papel passando os dados atualizados, quem são os moradores, atualiza todas as informações e enviou por e-mail. Hoje, qualquer e-mail que você use, o nosso tradicional, sem fazer propaganda, eu não preciso de propaganda minha, né, do Google, né, Gmail, tem confirmação de recebimento. A plataforma vai te mandar dizendo, olha, o fulano abriu o e-mail dia tal. Como você falou, uma gestão mais profissional, você já tem um aplicativo próprio. Me parece muito a fala, você deve ter ouvido isso 1000 vezes, né? AGO, aprovação das contas, aí tem sempre aquele morador encrenqueiro. Eu não tenho como votar e me abstenho porque eu não vi as contas, não me foi apresentada. Aí o secretário, não foi apresentada, não. O senhor tem o login de acessar o site do administrador e as contas estão todas lá em PDF disponível para download. O senhor não fez porque o senhor não quis, ou por todo o respeito ao que o senhor estava dizendo, o senhor não quis fazer porque simplesmente não quis. Acabou, não tem o que falar. Ah, mas eu quero ele em papel. O senhor quer em papel? Então tá bom. Se o senhor quer em papel, tem um custo para o senhor ir lá imprimir esse negócio e pegar em papel, porque está virtualmente para todo mundo. Pô. Ah, mas é um senhor de idade. Aí você está falando de um outro cenário. Se é uma pessoa que não tem acesso, você pode pensar em abrir sessões dentro do condomínio. Agora não tem essa conversa. Ah, o roubo é taxativo, só R. Bem, para evitar essa polêmica, tenta fazer uma assembleia e modificar e atualizar a sua convenção, como as pessoas falam que não estão nem pelo novo Código Civil, que é de 2002, e coloque ali e-mails hoje adequados, né? Um e-mailzinho mandando para a pessoa, né? Um WhatsApp mandando para a pessoa, dados atualizados, um grupo de WhatsApp, comunicações pela plataforma. É claro que isso não vai gerar nulidade nenhuma. E como você falou, é uma realidade fática, inafastável. Não conseguiremos convocar a todos. O dever, como jurídico e como administradora, é usar todos os meios adequados para tentar fazer contato. Mas se a informação não chegou, mas você tomou todas as cautelas necessárias, a assembleia é totalmente válida, com votação totalmente válida, sem problema algum. E sobre assembleias também, as decisões que provêm das assembleias, provêm desses atos que são, digamos assim, atos de extrema importância de decisões, né, que são tomadas e que geram repercussões na convivência condominial. Muitas dessas decisões ou desses assuntos têm certas naturezas. E dependendo da natureza, há a possibilidade de admitir inadimplente. Por exemplo, a gente vai fazer aqui uma alteração da destinação de um determinado espaço comum ou ampliação dele. Só que eu não tenho como ter os 2/3 presentes, porque eu já tenho 35% de inadimplência, por exemplo. É inalcançável os 2/3. Sim. Então a matéria praticamente, se a gente for levar pela literalidade, né, de estar kit para poder votar, você jamais vai ter essa possibilidade. Há, com exceção, óbvio, de eleições, enfim, de cargos eletivos no condomínio, a possibilidade de determinados assuntos contemplarem, por terem repercussão geral, também os inadimplentes? Perfeito, perfeito, né? A Assembleia é o local, é o palco para ter confusão, né? A gente pode fazer um dia um podcast só de confusões em Assembleia, né? Podia botar um dia aqui, um dia de descontração no papo de condomínio, né? Só causos. Escrever um livro, né? Só causos. Vamos fazer um podcast só de causos, né? Só coisas loucas que a gente encontra nisso. Mas a Assembleia é um momento delicado, né? Como a gente está aqui brincando, mas, como você falou, realmente as deliberações em Assembleia são soberanas e o Código Civil põe uma restrição muito clara. Você não está quite com as suas obrigações, você não pode votar, deliberar em Assembleia. Ponto. Ah, Haroldo, eu posso participar? Sim. Eu costumo recomendar, olha, pode. Agora, dar pitaco, falar na Assembleia, você não pode. Ah, mas ele quer entrar à força. Bem, aí você chegou a um outro cenário, talvez com força policial. Mas é fato que isso vai gerar polêmica. Mas, aí o ponto que você colocou é muito delicado. Eu já passei por uma situação dessa também. Você não vai atingir nunca o quórum que é exigido pela lei só com a presença dos adimplentes. A jurisprudência admitindo, diante dessas peculiaridades, que os inadimplentes também votem. Sem problema algum. Senão você não consegue atingir nunca aquele quórum. Uhum. E como a lei não estabeleceu para essa hipótese, você tem que tentar coadunar a legislação. Você tem quórum dentro do condomínio, você falou de mudança de destinação, né? Antigamente, mudança de destinação era quórum de unanimidade. E aí acabou. Você nunca vai ter uma unanimidade dentro de um condomínio onde todos estão inadimplentes. Até tem, né? Mas é muito raro. E aí você vai ter que contar com o voto dos inadimplentes. Então você não tem alternativa. Tem que computar o voto dos inadimplentes do mesmo jeito. Vai ser uma questão até de lógica e bom senso, né? Bom senso. Eu tenho que aprovar uma matéria que depende de unanimidade, só que eu tenho um inadimplente. Eu nunca vou votar a matéria em detrimento de todo o restante. Então, de fato, tem que seguir uma lógica jurídica também, uma lógica social.
A gente já entrou, vamos entrar então no último tópico do nosso episódio 11 do Papo de Condomínio, alteração da destinação do condomínio. É um assunto assim que parece para muita gente não ser recorrente ou não ser cotidiano, mas existem empreendimentos mistos, inclusive, né, com algumas lojas e também áreas residenciais que passam por esse dilema, por essa conversa e tentam de alguma forma atualizar o seu rol de destinação e não conseguem ou não conseguiam antes porque era impossível, era utópico. Agora se tornou um pouco mais possível a partir da Lei 14.405, que altera, né, a probabilidade do quórum de um formato de unanimidade para um formato menor. E aí, o que você tem a nos dizer sobre isso, Haroldo, com relação a essa lei especificamente, que trouxe aí, né, para as experiências cotidianas de muitos síndicos e advogados, uma alternativa mais interessante? Legal, legal. Eu ainda não, também não vou falar aqui o que eu não fiz, né? Essa alteração é de 2022, ainda não participei. Você participou de alguma de alteração de destinação? Não, Não fiz nenhuma de alteração de também destinação. não. Uma coisa... Antigamente era quórum de unanimidade. Nunca consegui chegar numa assembleia com quórum de unanimidade. Você não vai conseguir. Acho que é quase impossível. Então acaba que o condomínio vai vivendo do jeito que ele pode viver sem conseguir fazer essa alteração. O que a lei fez hoje é o seguinte: se o meu condomínio, por exemplo, é residencial, eu quero torná-lo misto. Ou seja, famoso, todo mundo deve ter essa cena em mente, né? Embaixo tem várias lojas, em cima tem um prédio residencial construído. Ou, às vezes, até dentro do prédio mesmo, se permite que tenham salas comerciais e residenciais, no mesmo andar, mesmo pavimento, que eu quero dizer. Isso é um prédio misto. Ou você tem prédios exclusivamente residenciais. Basicamente, é essa a destinação que você tem dos condomínios. Bem, a polêmica começou antes da lei. Nossas famosas plataformas digitais, que eu posso falar o nome, acho que não tem problema nenhum, né? O famoso Airbnb, que é a precursora dessa história, começou a gerar algumas polêmicas. Como assim? Eu tenho um prédio, um apartamento residencial, comprei dentro de um condomínio residencial, só que eu resolvi fazer aquele meu apartamento, digamos, meu meio de sobrevivência. E eu não fiz uma locação comum. Eu faço locações de curtíssimo período, por um preço extremamente interessante, muito fácil para mim para alugar, fácil para a plataforma também alugar, e você começa a utilizar aquilo de maneira profissional. Não vou entrar na polêmica, se isso é uma locação ou se isso é uma hospedagem, que essa é a grande discussão jurídica. Mas fato é, você chegar dentro de um prédio, por exemplo, digamos assim, um prédio mais conservador, tradicional, menor, e passar a estabelecer naquele prédio que vai ter uma entrada e saída com muita frequência, os moradores ficam assustados. E às vezes apartamentos em locais muito turísticos, chega de repente, um dia chega um angolano, no outro dia chega um francês, no outro dia chega um dinamarquês querendo chegar no prédio. Perante o porteiro, o cara só fala inglês na portaria, o porteiro fica em maus situações, chega um cara falando francês, bonjour lá na portaria, o porteiro não tem a mínima noção do que ele vai fazer, o cara cheio de mala querendo entrar no apartamento dizendo que o proprietário que ele alugou. Realmente uma situação muito delicada. Alugou para 20 pessoas, não só para ele. Ainda pode chegar para a situação. Chega lá aquele cara, aquele mochileiro, né, com 10, 15 pessoas para entrar naquele apartamento. Convenhamos, é uma situação muito delicada. O STJ disse, num primeiro julgado, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, que se essa locação for para curtíssima temporada, o condomínio tem liberdade de fazer uma assembleia e proibi-la. Ponto. E aí a grande questão era, quando que o condomínio pode proibir? Quando isso ficar caracterizada uma locação, uma hospedagem de curtíssima temporada e o prédio for estritamente residencial. Porque, de fato, você está dando uma destinação que não é residencial. Você está usando isso como proveito empresarial, comercial. Isso é uma realidade. Né? Bairros, Barra da Tijuca, aqui, por exemplo, Rio de Janeiro, tem muitos empreendimentos que eu tenho clientes investidores e compram só para fazer locações no Airbnb. E aí você tem um prédio residencial e você permite que o cara faça essas locações de curtíssima temporada. Você tem problemas aqui de segurança, problemas de adaptação aos funcionários, utilização da portaria, uma série de problemas. O que o legislador fez? Ele resolveu, nesse cenário, tem outras justificativas também, permitir que mais facilmente, mas não é tão fácil assim, tirou do quórum de unanimidade para o quórum de 2/3. Então, por exemplo, se no meu prédio permite-se Airbnb, permite-se qualquer tipo de prática comercial dentro do meu prédio, você pode permitir a mudança da destinação desse condomínio, que era somente residencial, ele pode ser híbrido, residencial
e comercial. Isso viabiliza a ocupação econômica daquele prédio. Outra justificativa também que é trazida, só para a gente concluir na história, por exemplo clássico, o centro do Rio de Janeiro. Meu escritório é no centro do Rio. Todo mundo sabe que o centro do Rio, com a pandemia, ficou, infelizmente, devastado. Eu ia para o escritório na época da pandemia, claro que os colaboradores estavam lá home office, mas eu ia ao escritório, era um deserto, não tinha nada. Aquela área do centro do Rio que era toda ocupada com escritórios, com empresas, todo mundo ficou em home office e hoje está tudo ocioso, vazio. A ideia, por exemplo, de muitas prefeituras, muitos municípios, é transformar toda essa região em região híbrida, onde você possa ocupar com residências e possa ocupar com atividades empresariais, facilitando em vários aspectos, altamente salutar. Pessoas que trabalham no centro do Rio, elas vão poder morar no centro do Rio, com mais facilidade. Prédios que eram exclusivamente comerciais passariam a ser também residenciais. A ideia da lei é essa. A grande questão, não sei, eu imagino que você vai acabar me perguntando isso, é se essa mudança ela é ou não é constitucional, se seria ou não seria válida. Porque a ideia das pessoas que falam isso, e eu não concordo com esse argumento, é: mas eu comprei um apartamento no prédio que era residencial e no dia seguinte pode ter uma padaria dentro do meu prédio que eu não queria que tivesse. Tá bom, mas aí eu volto àquele ponto no começo da conversa. Se você comprou uma unidade em um condomínio, você tem que se quedar ao interesse, em prol do interesse da coletividade. Se teve uma assembleia e essa assembleia decidiu com um quórum de 2/3, você é a minoria. 2/3 concordaram em mudar esse prédio que era exclusivamente residencial e permitir atividades empresariais dentro dele. Acabou. Não tem solução. A propriedade não é absoluta. As pessoas têm infelizmente, tem essa coisa na cabeça. O direito de propriedade não é absoluto. E ainda mais a propriedade condominial. Para quem não sabe, condomínio vem de codomínio. Vários domínios. Domínio, tradicionalmente, no nosso ordenamento, é sinônimo de propriedade. São várias pessoas exercendo o direito de propriedade conjuntamente. E se aquela massa condominial de 2/3 optou pela mudança, a sua única opção é ou sai, vende a sua unidade, ou se aceita, sujeita a essa mudança de destinação. Então não vejo nenhum problema nessa questão da mudança legislativa. E outra coisa, a gente está falando de quórum de 2/3. Eu acho que eu conto nos dedos das mãos quando que eu participei de uma assembleia que nós batemos o quórum de 2/3. É muito pequeno, muito raro. Concorda comigo ou eu Não, concordo, tô fora sim. de... Tá fora não, e óbvio que as pessoas vão tentar usar dessas mudanças para tornar, né, a Assembleia permanente, para tentar conseguir, mas vai ser muito difícil, né, dentro dos 90 dias, de conseguir fazer com que essa pauta seja aprovada. Eu me lembro de um condomínio misto, ele tinha lojas e tinha também apartamentos, né, residenciais, em que a concessionária adotou a prática de cobrança tarifária, não é nenhum assunto do podcast, a cobrança de lojas. Então ela tinha só um tronco principal de entrada e ela fez a admissão para todos os apartamentos da tarifa de comerciais, como se fossem todos lojas, né? E aí a gente deu algumas orientações com relação a ele tentar alterar as matrículas, dividir as matrículas em duas. Na engenharia, se isso seria possível ou não, foi uma outra história. Ou agora, com a possibilidade de tornar o condomínio misto. E aí dividir obrigatoriamente a concessionária, dar a viabilidade da divisão da destinação ali daquele empreendimento. Eu já tive algumas conversas com alguns síndicos, né, e moradores, inclusive, que tinham interesse de trabalhar no seu imóvel de alguma forma em que ele poderia emitir sons ou criar filas nos corredores ou na janela. E aí isso bateu muito, né, de encontro a essa rotina. A destinação é residencial puramente. A gente não pode promover propagandas, barulhos, filas, um trânsito de mercadorias e pessoas nos corredores que não sejam com o intuito de morar, de se abrigar. E a lei, muito embora venha dar esse caráter de possibilidade de ampliar os comércios, enfim, a destinação, isso não significa dizer que você vai morar num ambiente barulhento, não significa dizer que você vai morar num ambiente insalubre, que você não tenha, né, os 3 S's lá regulamentares. Essas pessoas, né, que desejarem, vamos lá, hipoteticamente, você acordou, como você bem mencionou, e tem uma padaria. A padaria não vai ter música ao vivo, a padaria não vai ter, né, creio eu, essas coisas que normalmente acontecem nas de esquina, nas de calçada. Então, acho que a lei ela traz algumas alternativas, mas, obviamente, com algumas restrições também pelo aspecto residencial que ainda vai permanecer.
Claro, sem dúvida. Eu acho que é um argumento muito precipitado quem pega e fala, mas vai mudar a destinação do prédio, eu não comprei desse jeito, a expectativa que eu tinha. Primeiro, com todo respeito, como a gente fala no meio do direito, né, com todas as vênias a quem pensa ao contrário, você está achando que obter um quórum de 2/3 você come ali e trocar de roupa, né, trocar uma blusa, né? Não é assim, né? Então não é fácil obter esse quórum. E o que você falou, ainda que você mude a destinação, que nós estamos brincando, que enfie uma padaria do seu lado, essa padaria vai ter que respeitar as regras condominiais, regra básica, como você falou, né? Saúde, segurança, sossego, acabou. Mas se o cara botar um estabelecimento, vai ter limite de horário de som, de decibéis, até que hora pode ter? Claro que vai ter, como sempre teve. Então não vai mudar em nada. Mas eu não queria morar num prédio onde há também uma atividade empresarial. Aí entra naquela história, você vai ser o vencido. A gente não pode criar uma ditadura da minoria. Tem que ser a democracia da maioria. Se 2/3 da massa condominial, 2/3 é gente pra caramba, 2/3 da massa condominial decidiram que é melhor para a saúde do condomínio, financeira, social, econômica, mudar a destinação, você tem que se sujeitar. Não adianta, você não tem direito de se opor ao que a Assembleia decidiu, desde que ela tenha sido validamente convocada, validamente realizada, tudo ok. Essas são as dores de você viver numa propriedade condominial, não tem solução. E é um dogma ainda mais profundo, é um dogma constitucional, né? Você está num rito assemblear de 2/3, validado legalmente, então não há o que fazer com relação a isso, simplesmente é aceitar ou se mudar, infelizmente. Nós estamos chegando aqui ao final, né, do episódio 11, né, da primeira parte da nossa conversa, do nosso papo com o Haroldo Lourenço sobre direito condominial, direito imobiliário. Nós falamos aqui, só para te relembrar, se você estiver chegando agora, volte aí e assista tudo do começo. Eu tenho certeza absoluta de que você vai se sentir muito melhor do que esteve até então com relação ao seu conhecimento do ramo de direito condominial. Nós conversamos sobre convenção condominial sem registro, aplicação de penalidades aos condôminos, cobrança de créditos condominiais, assembleias presenciais virtuais e permanentes e a alteração da destinação do condomínio, que foi o nosso último assunto agora. Quero agradecer a você pela presença, né, pela sua companhia. Quero convidar você mais uma vez, como sempre faço em todos os episódios, a se inscrever nos nossos canais, a compartilhar as nossas páginas, a se cadastrar também no nosso Instagram ou mandar um e-mail para a gente, colocando aí a sua dúvida no papodecondomínio.podcast@gmail.com, para que a gente tenha condições de interagir melhor e mais profundamente com você em todos os meios de comunicação. Agradecer ao Haroldo pela sua presença. Fique à vontade para fazer considerações finais também ou para, de repente, recomendar algum trabalho, seu escritório, não há problema algum. Não, Júnior, agradeço muito a oportunidade de a gente estar aqui, né? Vai ter mais um episódio ainda, então a gente ainda vai falar mais um pouquinho sobre o assunto, sobre direito condominial. Fico muito feliz de ter participado, acho que foi muito produtivo, foram muito produtivos os nossos debates aqui. Queria convidar a todos, evidentemente, para seguir lá o Instagram do Papo de Condomínio, seguir meu Instagram também, eu posso divulgar aqui, né? Então, à vontade. É o prof_Haroldo Lourenco, Haroldo com H, prof_Haroldo Lourenco, me segue lá. Vai estar na descrição do vídeo lá embaixo, estão me falando aqui já da técnica, então você entra ali embaixo do vídeo, tem todas as informações, vai estar lá o meu Instagram. Quem é advogado, está me acompanhando aqui, eu tenho lá nesse meu Instagram, eu divulgo conteúdo o tempo inteiro, conteúdo jurídico, direito imobiliário, não só direito condominial. Eu tenho um curso, que é um curso de prática na advocacia imobiliária, então entra lá no meu Instagram, você vai encontrar todas as informações, vê se as inscrições vão estar abertas, que eu abro de vez em quando vagas, tem muita gente já inscrita no curso. Então é um prazer estar aqui de novo, agradeço demais o convite, um prazer falar com todo mundo e espero ter várias e várias oportunidades para a gente estar tendo esse papo maravilhoso aqui sobre direito condominial. Vamos sim, com certeza absoluta. Absoluta. Então estamos aqui mais uma vez agradecendo a você, muito obrigado pela presença. Até o próximo episódio, um grande abraço, tchau.